Querido Padre Mateus, querido Padre Hamilton, querida comunidade paroquial de São João Batista, aqui em Olímpia, e todos aqueles que visitam também essa comunidade de outras comunidades aqui da cidade ou da região. Quando nós vislumbramos Deus, nós imaginamos: Deus vai fazer o que eu gostaria que Ele fizesse. A esse estágio da espiritualidade, os santos vão dizer que é um estágio muito infantil, é um estágio servil, e que não combina mais com o evangelho que é proclamado por Jesus Cristo. Quando Jesus evolui de servos, discípulos, para amigos, o Senhor nos qualifica não mais como aqueles que desconhecem os seus planos, mas que, tendo nos seus corações gravados os planos de Deus, de fato, sabem o que pedir, sabem que não pode brincar com as coisas de Deus, sabem respeitar as coisas do céu e se colocam na disponibilidade do amor. O que é a disponibilidade do amor? É não aceitar a mediocridade dos nossos dias e dizer: sim, eu posso ser melhor. Sim, eu posso desenvolver qualidades que eu ainda não tenho. E se essas qualidades, de algum modo, não crescem, é porque eu ainda não peço esse dom de Deus, essa graça de Deus em mim. Quando a gente ouve a primeira leitura, nós esquecemos muitas vezes desse que é chamado o maior dos profetas, Elias, no qual a Bíblia dedica apenas 3 capítulos do Reis, ali 17 a 19, praticamente já encerram toda a história de Elias, mas que foi muito grande. Por quê? Não teve medo de demonstrar o seu medo, que hoje a gente finge de forte e não deixa Deus cuidar do nosso medo. Hoje a gente vai num velório como cristão e diz assim: você não pode chorar, porque você tem fé. Eu choro até em quem não é meus parentes, porque como já perdi, eu sei qual é a dor. Choro como Jesus chorou. Choro para mostrar a minha fragilidade, para ver que nós não somos super-homens e que Deus não espera que a gente o seja, porque quanto mais fraco, vai dizer São Paulo, assim nós demonstrarmos, mais forte nós seremos, porque Deus fará a sua obra em nós. E é essa realidade que Elias viveu. Elias vive num tempo em que a carestia era tão grande que todos em Israel passavam fome. Ele é enviado para um corguinho. Na beira daquele corguinho ele vive um tempo alimentado por corvos. A contradição o alimenta. E de repente aquele corguinho seca. E ele é enviado a uma casa em Sarepta, de uma pagã, que só tinha um cadinho de farinha e um pouquinho de azeite, para fazer para o seu filho o último pão, e morrer na sequência, com o seu filho. Mas lá, de novo, Deus confirma, na vida de Elias, que quando nós servimos com amizade, nós servimos com temor, nós somos fiéis, como nos pede o Evangelho, os milagres acontecem. Nós não buscamos Deus feito a gente busca uma roupa no comércio aqui de Olímpia ou no shopping center. Eu não quero, e quando eu vou comprar uma roupa, eu quero que aquela roupa se amolde ao meu corpo.
Não é assim? É claro que tem uns vendedores meio malandros, né? Que tá tudo apertado assim, falando, tá bonito, só para vender, né? O vendedor honesto não, ele vai dizer, olha, talvez se você emagrecesse um pouco, e aí nunca mais você volta naquela loja, né? Igual eu tenho um amigo médico que ele fala assim, sabe qual é o seu problema? Você está gordo. Ele é ortopedista, tem um monte de gente que chega com um problema no joelho. Aí fala assim, doutor, eu já fiz de tudo. Aí ele pergunta, emagreceu? Não, não dei conta. Eu falo, então não vai ter jeito, né? Não tem joelho que aguenta. Mas fazendo essa brincadeira para de fato. A gente vai aqui no comércio de Olímpia, tem que privilegiar o nosso comércio. Entra na loja e olha, eu visto GG. E eu peço, eu quero uma camisa GG. E aí, a loja se adapta ao meu gosto. Olha, eu gosto mais de escura. E ela me traz a escura e eu visto. Na fé não é assim. Na fé somos nós que temos que nos adaptar à experiência da obediência, para que de fato a gente possa ver o nosso sacrifício valer a pena. E é isso que essa longa narração da história do sacrifício, de uma grande disputa, era um único sacerdote, um único que poderia fazer oferta, um único profeta contra 400 que eram enviados por Jezabel, mas o desafio foi maior, porque eles ficaram um dia inteiro gritando e nada conseguiram. E Elias ainda molhou as oferendas e mesmo assim o fogo desceu, como um sinal que Deus recebia aquela oferenda, como um sinal de quem era o verdadeiro Deus em Israel. Assim deve acontecer nas nossas vidas. Nós não somos chamados a desafiar a Deus, não! Não desafia Deus na cura que você precisa, nem desafia Deus resolver o problema que é da sua responsabilidade, mas desafie-se a si mesmo a ser mais santo. Desafia-se a si mesmo a fazer o gesto mais vitorioso do cristão. O gesto mais vitorioso do cristão, em qualquer aspecto, é o joelho no chão. Joelho no chão já venceu guerra. Joelho no chão já mudou coração. Joelho no chão já fez Maria aparecer. Joelho no chão converteu quem parecia não ser tocado. E é nesse que está o nosso chamado. A humildade de um coração que pede e que clama. Que pede por uma igreja viva, por uma igreja que entenda a sua beleza, que entenda a presença de Deus na palavra e na fração do pão, de uma igreja que por entender essa beleza como alguma coisa que é tão bonita, tão bonita, tão bonita, a gente não quer guardar para si, a gente fala assim, a fulana podia ver, o fulano podia sentir. Nós somos obedientes quando nós, diante de Deus, reconhecemos a sua beleza, o seu amor, a sua força. E queremos, como alguma coisa que a gente vê bonita, fala assim, nossa, o fulano podia ver isso, a ciclana poderia ver isso ia servir para outra pessoa. Assim é Deus para nós. E a gente cumpre esse papel missionário de uma igreja que de fato é cheia de fogo para aceitar a graça de Deus e transformar essa realidade do mundo que a gente vive. É assim que nós de fato deixamos de ser simples servos, que muitas vezes cumprem as obrigações dominicais ou o mínimo dos preceitos cristãos, para sermos chamados verdadeiros amigos. E mesmo quando o fogo parece não pegar na nossa vida, vai pegar, por causa da nossa fidelidade. Por isso o compromisso de cada Eucaristia não é adorar a si mesmo, não é fazer do seu problema maior, porque eu tenho certeza que tem gente aqui agradecendo, não tem? Mas tem gente aqui que perdeu o emprego, eu sei que tem.
Tem gente aqui que está à espera de um bom resultado naquele exame, mas tem gente aqui também que já recebeu uma má notícia, um câncer, algo até pior. Por isso que em cada Eucaristia, o primeiro sacrifício é eu dizer: Senhor, eu venho aqui para agradecer sempre. Tem essa coisa grande na minha vida, mas a tua presença é maior, e assim eu me faço um verdadeiro adorador. Mas a tua presença é maior que a minha dor. Sabe que quando a gente dá esse recado para Deus, o que existe da porta para fora fica muito menor, porque a gente percebe a grandeza. E foi isso na vida de São José. São José tinha um amor. Quem está casado há mais de 50 anos aqui? Olha lá, tem um monte. É um amor de uma vida. Esse era o amor que São José tinha por Maria, de 50, de 60 anos, de uma vida juntos, de até que a morte os separe. E Deus pede que esse amor se revele de outra maneira, e São José assim o faz. São José possivelmente tinha sonho de estabelecer a sua construtora, a sua carpintaria, em algum lugar, para que ele pudesse prosperar. Quem não tem o sonho de prosperar? Mas Deus lhe incumbiu de cuidar da Imaculada e dele mesmo no seu filho. E por isso José teve que migrar. Tinha um trabalho, sim, para se adaptar em cada lugar. Um construtor, um carpinteiro é necessário em qualquer lugar, mas renunciou até isso. Entendam que quando a gente renuncia pouco, Deus nos dá muito. E Maria resume toda essa experiência. A pequena serva do Senhor, da humilde periferia de Israel, é aquela que nós chamamos bem-aventuradas. O humilde carpinteiro, também da periferia de Israel, que podia ter tudo para construir uma família, foi-lhe dado uma família muito maior, mas muito maior, porque ele renunciou àquele pequeno amor, diante deste amor que ele tem e da intercessão que ele tem por cada um de nós, sendo chamado na terra Pai de Jesus, o seu Pai adotivo, mas o nosso grande intercessor no céu e patrono de toda a igreja. Quando eu renuncio a algo, Deus me dá muito mais. E é a São José que nós confiamos a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa idade que vem chegando com todas as dores, nossas crianças e nossos jovens, nossas enfermidades, tudo aquilo de mal que nos espreita para que Ele nos proteja, nossas dificuldades financeiras e até a dor da perda de quem nós amamos. É a Ele que nós confiamos, porque Ele foi fiel. E quem aqui quer ser fiel no seu pouco, para que Deus nos dê o seu muito? Que todos nós sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.